De olho agora no noticiário internacional, o presidente do Irã disse hoje, neste domingo, que o país está em uma guerra completa contra os Estados Unidos, mas que o conflito não pode durar para sempre. As autoridades iranianas afirmam que qualquer país que decida se juntar a Washington na guerra comercial contra Teherã pode se tornar alvo. Massoud Pezeshkian disse neste domingo que o Irã não pode continuar em guerra para sempre. O presidente iraniano, considerado mais brando do que a liderança do regime dos ayatolás, defendeu o memorando assinado em junho entre Estados Unidos e Irã, que expirou nessa semana, dizendo que uma solução negociada pode resolver os problemas com lógica e dignidade. A declaração foi feita depois que Trump declarou guerra econômica ao Irã na terça-feira e prometeu consequências tremendas aos países que cooperarem com Teherã. O secretário do Tesouro americano prometeu adotar sanções econômicas nunca antes vistas contra Teherã e nesta segunda vai conceder uma coletiva para detalhar as medidas. A estratégia americana é estrangular economicamente o Irã para conseguir concessões, mas o país tem suportado sanções severas há quase 50 anos, desde a Revolução Islâmica de 79. E o regime dos ayatolás já demonstrou que a prioridade é se manter no poder, mesmo que isso signifique mais sofrimento para o povo iraniano, como ficou claro na repressão aos protestos no início do ano. Em resposta às ameaças dos Estados Unidos, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, hoje um dos homens mais importantes do Irã, disse que a guerra econômica declarada pelos Estados Unidos vai fracassar e que o mundo já percebeu que as bravatas de Donald Trump não passam de conversas vazias. A fala foi vista como um indicativo de que a liderança linha dura do Irã não está disposta a fazer concessões. Rezaei, que é conselheiro do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que haverá mudanças na condução da guerra, na diplomacia e novas capacidades serão colocadas em ação. Ele deu uma espécie de ultimato aos países do Golfo, dizendo que se eles participarem da pressão econômica dos Estados Unidos, podem passar a ser tratados por Teherã como parte de um confronto mais amplo. O chefe da segurança do Irã disse que Teherã não quer ampliar o conflito na região, mas se os países vizinhos cooperarem com a guerra econômica dos americanos, seus interesses serão atingidos e o Irã não permitirá que uma única gota de petróleo passe pelo Golfo Pérsico. Ele ameaçou atacar rotas alternativas que países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão usando para exportar petróleo em meio ao bloqueio do Estreito de Hormuz. E afirmou que a hidrovia continuará fechada até que os Estados Unidos cumpram seus compromissos. A nomeação de Rezaei neste mês foi vista como uma guinada do regime para uma abordagem mais agressiva. A sua declaração neste domingo foi mais forte até o momento e um indício do controle exercido pela ala mais linha dura de Teherã e de sua disposição de adotar uma postura mais ofensiva. Especialistas avaliam que enquanto os chefes dos poderes executivo e legislativo ainda parecem favorecer a diplomacia como solução para a guerra, o aparato militar e de segurança está cada vez mais se preparando para uma nova rodada de escalada. Em meio ao aumento das tensões, a agência estatal iraniana informou que o marechal de campo do Paquistão, Assim Munir, visitará Teherã nesta segunda-feira para discutir com autoridades iranianas possíveis soluções para o conflito. O Paquistão se tornou um importante mediador entre os Estados Unidos e Irã e Munir já foi chamado por Trump de seu marechal favorito durante esforços anteriores de mediação do conflito. Vamos seguir ainda dentro desse assunto para comentar sobre essa escalada das tensões no Oriente Médio após as ameaças econômicas de Trump e também essa resposta que a gente acompanhou na reportagem da Priscila Yazbek, resposta iraniana. A gente fala agora com o analista de política internacional, Felipe Ramos, que já aparece aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Obrigado, antes de mais nada, por nos fazer companhia neste domingo, ajudar a entender toda essa história, essa escalada. E já te adianto uma pergunta, tá, Felipe? O Irã afirmou anteriormente, ter fechado o Estreito de Hormuz com essas novas ameaças. Como essa movimentação ela pode se intensificar? Ótima noite para você, bem-vindo. Boa noite, Renan, obrigado. Bom, essa é mais uma escalada dos Estados Unidos, agora mudando de tática, né? Primeiro, depois de meses de tentativa de destruir as forças militares do Irã, agora os Estados Unidos estão tentando estrangular economicamente. Como bem colocado na reportagem, o Irã já enfrenta sanções desde a Revolução de 1979, então o país está acostumado a isso. Mas é claro que há muito mais ferramentas à disposição do governo americano nas chamadas sanções secundárias, isto é, não é sancionar apenas as atividades econômicas do Irã,
mas os países que realizarem atividades econômicas com o Irã. Por exemplo, o alvo disso seria imediatamente a China, que hoje compra 80% do petróleo exportado do Irã, né, após o início da guerra. Os outros países deixaram de comprar o petróleo iraniano, justamente por causa de sanções, mas a China não. Então, isso poderia afetar, por exemplo, o sistema financeiro chinês. Mas também, por exemplo, o Emirados Árabes Unidos, né, que já avisou que vai reduzir essas relações econômicas com o Irã já para se prevenir dessas sanções secundárias americanas. E até mesmo outros países, como o próprio Brasil, que tem uma relação comercial com o Irã, né, como qualquer outro país que não faz parte do pacote de sanções, não apoia o pacote de sanções americano, e poderia também, apesar do volume de comércio não ser tão grande, também ser afetado. Então, as empresas passam a ter incentivos a não realizar essas atividades com o Irã para não ser afetado por essas sanções. Mas agora, Felipe, as autoridades iranianas estão afirmando que os países dali da região, né, que se unirem de alguma maneira com os Estados Unidos, são considerados alvos. Aí eu te pergunto, quais nações do Golfo estão mais inclinadas a tomar o lado de Washington nessa guerra econômica que foi anunciada pelo presidente Trump? Eu acho que nenhum país está querendo tomar um lado de Washington. O problema é que eles vão ficar em uma linha muito tênue. Se eles não apoiarem o que Washington está pedindo, né, e continuarem tendo operações comerciais e financeiras com o Irã, eles podem ser alvo dos Estados Unidos. Mas se eles não entrarem, né, se eles continuarem também fazendo essas operações, ou se eles pararem de fazer essas operações, o Irã, então, pode atacá-los militarmente. Então, não há uma boa escolha para esses países, né? Por isso que esses países têm insistido, mesmo sendo alvos de ataques do Irã, como quase todos ali da região, todos os vizinhos, quase todos têm também insistido que a melhor solução é diplomática e um fim imediato ao conflito e a abertura do Estreito de Hormuz, porque isso afeta todos os países da região que não querem, não iniciaram essa guerra. Foi uma guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, sem consultar os países do Golfo, os países aliados dos Estados Unidos, e eles que são os mais prejudicados, né? Então, não há uma boa solução para esses países que são os que mais sofrem, vamos dizer assim, inocentemente. Agora, Felipe, a gente vem acompanhando, né, a escalada das tensões e não é de hoje, né, sem ali vislumbrar para o futuro talvez uma saída diplomática ou então sentarem de fato para conversar e acordar. E em meio a tudo isso a gente percebe que talvez o ponto mais sensível dessa história seja o Estreito de Hormuz. Eu te pergunto, o que implica agora com essa nova escalada, o Estreito de Hormuz, a passagem de petróleo, enfim, mais uma confusão e, obviamente, os impactos globais que isso pode desencadear. Sim, com certeza, né? Por exemplo, o petróleo, né, a partir do momento em que o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, anunciou que vai anunciar amanhã, na segunda-feira, né, essas medidas, o petróleo já começou a subir, né, passando dos 90, por exemplo, no caso do Brent, né, dos $90 por barril. Mas, por incrível que pareça, os analistas no início, né, das hostilidades, há 4 meses, pensavam que o petróleo poderia chegar a $200 ao barril e isso não se concretizou. Por quê? Porque o petróleo do Irã, por exemplo, continuou sendo exportado. Como eu mencionei, apenas há um desvio de comércio. Os países que compravam naturalmente deixam de comprar, mas países que se atrevem a enfrentar o poderio de sanções americano, como a China, passaram a comprar quase a totalidade do comércio do petróleo do Irã. Então, esse petróleo não deixou de entrar no mercado. E com isso, a China deixa de comprar de outros mercados, porque já está comprando o petróleo com desconto do Irã, e sobra petróleo no mercado. Assim como o petróleo que saía pelo Estreito de Hormuz, da Arábia Saudita, por exemplo, ela está saindo pelo outro lado, pelo Mar Vermelho, né? Então, o petróleo continua fluindo, né, apesar do fechamento do Estreito, mas o que se gera são custos logísticos, custos operacionais, que são repassados para o mercado, por isso esse leve aumento do preço. Mas os países já estão tomando medidas para não ficar mais dependentes do Estreito de Hormuz, o que para o Irã é uma má notícia em médio e longo prazo, né? Porque em curto prazo ele se demonstrou como um país que consegue fechar um estreito dessa importância, né, como um gargalo do comércio mundial, mas os países vão tentar ficar cada vez menos dependentes desse gargalo, justamente pelo poder que o Irã demonstrou ter.
E Felipe, você mencionou e tocou num ponto bastante interessante, que são os países tentando encontrar outras alternativas, outras rotas. A gente está diante de um momento em que o mercado internacional de negócios como um todo, sobretudo esses negócios que transitam pelo Oriente Médio, eles podem estar mudando de rota, de rumo. Como é que o senhor enxerga esse cenário com essa escalada da violência e com tantos países tentando buscar novas alternativas? Sim, o comércio sempre encontra jeito, né, de acontecer. Então, por exemplo, essa ideia dos Estados Unidos de impor sanções secundárias claramente não funciona. Quando os Estados Unidos tentaram isso com a Rússia, né, por exemplo, para evitar, primeiro que os europeus, né, deixaram de comprar petróleo e gás russo, mas também outros países do mundo, né, que devido a essas pressões europeias e norte-americanas, e não só do setor de petróleo, mas também a exportação de produtos para a Rússia, o que é que aconteceu? Simplesmente os países passaram a mandar os produtos para a Rússia via terceiros países da Ásia Central, Tajiquistão, Quirguistão. Então, quando você olha os dados, você vê que houve aumento de 100%, 200% de importações de países como Quirguistão, que não é por causa desse país, é porque simplesmente é uma triangulação e um desvio da rota com aumento do custo logístico, com a inflação, portanto, para os russos, mas não deixa de receber o produto e, portanto, não há escassez. Então, algo similar pode se esperar com isso, né? A China vai continuar comprando petróleo do Irã, vai aumentar as chamadas shadow fleets, que são as frotas de navio fantasmas que não são registrados, são registrados triangulados, paraísos fiscais, etc., para justamente evitar que se possa chegar a quem é o dono, né, da frota e não ter como sancionar. Então, o comércio sempre encontra meios de acontecer. Essas medidas são unilaterais, não são medidas aprovadas pelo Conselho de Segurança, não são medidas fundadas no direito internacional. Então, nenhum país tem a obrigação de seguir o que os Estados Unidos ou a União Europeia decidem, ou Israel, né? Então, os países que veem na oportunidade de comprar petróleo com preços descontados vão fazer e vão encontrar meios de que esse comércio aconteça. Tá certo, te agradeço. Conversamos com o Felipe Ramos, analista de política internacional, que gentilmente nos fez companhia aqui neste domingo, nos ajudando a entender esses movimentos, essa escalada econômica e uma possível escalada também, né, nas hostilidades ali naquela região do Estreito de Hormuz, entre Estados Unidos e Irã, Irã e Estados Unidos. Obrigado, Felipe. Um bom domingo para você. Obrigado, boa noite.